Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back, estamos de volta com o nosso projeto Eu Não Erro Mais, isso mesmo. Nós vamos tratar hoje de Relative Clause and Connectors, ok? Vocês sabem, nós estamos presentes em diversas redes sociais. Eu conto com vocês. Se você gostar desse vídeo, dê o seu joinha. Claro, você já está inscrito no nosso canal, não é mesmo? Nós contamos com vocês nessa caminhada, porque assim o projeto pode crescer cada vez mais. Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, let's go. Ok, vamos lá. Queridos, nós estamos falando aqui sobre relative pronouns, para depois nós falarmos um pouquinho sobre relative clause, ok? Quando nós falamos de um pronome, nós sabemos que, na maioria das vezes, ele está substituindo o quê? Um nome, não é mesmo? Nesse caso aqui, gente, ele está se referindo ao quê? A uma palavra que veio antes dele, a um antecedente. E aí, esse antecedente ele vai variar muito. Eu posso falar que esse antecedente vai se tratar de uma pessoa. E nesse caso eu vou usar who and whom. Pode ser o que? Uma coisa, um objeto, né? Ou então um animal. Então eu vou usar o which. E tem um coringa que ele é fantástico, que ele substitui o quê? Todos esses aqui de cima, que é o that. Lembra no Uno, ou qualquer jogo de cartas, tem uma carta que você pode usar, né? E ela pode substituir a maioria das cartas ou qualquer carta? Então, é o that. Nós temos o where, que significa o quê? Vou me referir a um local onde alguma coisa aconteceu. E tem o when, que vai ser quando alguma coisa aconteceu. E agora a gente também vai ter o whose. O whose, ele traz para nós aquela ideia, gente, de que, de posse. Eu coloquei até ali uma figurinha de duas crianças brigando para a gente poder entender o quê? Aquela coisa de que, se lembrar disso na hora da prova, minha ideia é que na hora da prova, você fala, a teacher falou sobre o que isso aqui significa. Exatamente, sobre posse, ok? Além disso, nesse primeiro slide aqui, nós estamos falando de uma função, né? Função do quê? Esse pronome que você vai usar, dependendo daquilo que vem antes ou depois dele, ele vai ter o quê? Uma função diferente. Então, ele pode ter função de sujeito ou então uma função de objeto. Isso tudo também nós vamos conversar também um pouquinho com os antecedentes, ok? Agora nós temos aqui as relative clauses. Nós já vimos os pronomes que nós vamos usar nelas e agora nós vamos precisar de ver que nós temos dois tipos, defining and non-defining. Ok? As defining são aquelas relative clauses que eu vou usar quando eu preciso falar uma informação que é vital para o entendimento, para que não haja ambiguidade naquilo que eu estou falando, para que a pessoa saiba ao que eu estou me referindo. Nesse caso aqui fala, I called my friend who lives in Rio. Eu liguei para o meu amigo que mora onde? No Rio. E aqui, meus queridos, olha só. Qual amigo? Teacher, aquele do Rio, porque você tem outros amigos, é verdade, que moram em outros estados. Perceba agora o outro exemplo das non-defining, e você percebeu aqui que tem uma vírgula. Oh yeah, baby. Nós temos aqui, ó, duas vírgulas. A frase vem entre vírgulas. Significa o que, gente? Olha só a frase. My friend who lives in Rio is famous. O que eu quero te falar é que meu amigo ele é famoso. E quando eu falo who lives in Rio, eu tô te falando o quê? Uma informação extra. Mas pela conversa que a gente está tendo, com certeza você já entenderia do que eu estava falando. Nesse caso aqui eu tenho o quê? Um amigo só, que é aquele que mora no Rio. E eu tô te informando isso, né, como uma coisa extra, tá bom? Meus queridos, aqui nós temos esses dois quadros. O meu objetivo não é que você decore esses quadros, mas sim que você os entenda. Então perceba que quando eu falo aqui person e quando eu falo object, eu estou falando o quê? Dos antecedentes. Aquilo que vai vir antes do pronome relativo. Quando eu falo aqui em subject and object, eu estou falando de função. Eu estou falando qual é a função que eles vão exercer dentro da frase. A partir do próximo slide, nós vamos entender um pouco mais sobre como saber que função é essa ou achar esse antecedente. Mas eu preciso que você perceba uma coisa. Se eu falar que um pronome, por exemplo, tem função de sujeito, ele se refere a uma pessoa, eu vou poder usar essas duas opções aqui. Agora, se eu estou falando que ele tem função de objeto, por exemplo, e o antecedente dele é um objeto, eu vou cair nessa daqui. E o que significa isso, teacher?
o she significa que você pode omitir esse pronome relativo, tá bom, meus queridos? E tem aqui gritando para você do lado that e o shezinho, a omissão. Significa, gente, que quando nós estivermos tratando de non-defining, significa que eu não posso usar o that. Significa que eu não posso omitir o pronome relativo. Ai, teacher, será que vem assim, dessa forma no Enem? É uma matéria que cai, só que não com esse viés tão assim no Enem, mas isso cai muito em outras provas ao redor do país. Então, o que acontece? Se houver uma mudança da forma de proposta do Enem, você precisa estar o quê? Preparado. E é para isso que a gente está aqui. Queridos, o que nós estamos falando aqui agora? Das defining relative clauses. Nós vamos entendê-la um pouquinho. Perceba aqui, ó, que nós estamos falando aqui do seguinte: person, object. Isso daqui, teacher, já me falou. Isso daqui vem a ser o quê? Antecedente. E esse daqui significa o quê? A função. Perceba. Professora, aqui está falando, I called my friend. Eu liguei para o meu amigo. E aqui logo depois dele, onde virá o pronome relativo, vem o quê? Vem um verbo. Então anota aí para mim no seu caderninho que eu espero que você esteja, né, já anotando específico para as nossas aulas. Todas as vezes que após o pronome relativo vier um verbo, significa que ele vai ter a função de sujeito. É bem fácil de você gravar. Thaís é professora. Olha só para você, eu não estou usando nenhum pronome relativo, mas você concorda comigo que depois do sujeito vem um verbo? Thaís é o quê? É o sujeito da frase. Vem logo depois, função de sujeito. Só para você gravar como que você vai saber se é função de sujeito. Se for qualquer outra classe gramatical, ele vai ter a função de objeto. Então perceba, nesse caso aqui, logo depois veio aqui um verbo, então ele vai ter função de sujeito. Teacher, mas e o antecedente? Pode ser, né, uma pessoa ou pode ser um objeto. Perceba que aqui no caso é friend, é meu amigo. Nesse caso é uma pessoa. Então olha só como é que nós vamos ter aqui. Ele vai ter a função de sujeito, porque logo após esse pronome vem um verbo e o antecedente dele é uma pessoa. Eu caio aqui nesse primeiro. Aqui pode ser I called my friend who lives in Rio. I called my friend that lives in Rio. Corretíssimo. Para a segunda aqui, eu vou até mudar a minha corzinha aqui, ó. Do que nós vamos falar? I lost the keys you gave me. Eu perdi as chaves, pontinho, pontinho, você me deu. Teacher, já vi aqui, ó. Não é um verbo, é um pronome. Se não é verbo, então ele já tem a função de objeto. Agora, eu preciso ver um antecedente. Keys são o quê? Chaves? Então, são coisas. Então, função de objeto. E aqui, ó, o antecedente também é um objeto. Então, eu posso colocar o which, eu posso colocar that, ou então eu posso omitir. Olha só como é que a omissão funciona. I lost the keys you gave me, ok? Agora as relative clauses. Mas em relação ao que? A non-defining. Mesma forma, aqui nós vamos ter o que para antecedente e aqui nós vamos ter para função. Perceba aqui, meus queridos, é um verbo, teacher, eu já sei. É um verbo, então ele vai ter função de sujeito. Perfeito. E aqui, ó, o antecedente é uma pessoa. Ah, teacher, mas que engraçado, agora só cabe o who, porque o that não pode. Não é mesmo? Ele não existe, ele não pode ser utilizado nas non-defining. Já teve, gente, uma prova que perguntou qual dos pronomes abaixo não podem ser usados nas non-defining relative clauses. Para você ver como é que isso é uma coisa que é muito importante que você saiba, ok? E aí, olha só, teacher, entendi, por isso que só vai caber o who aqui. Beleza. Mas olha só, aqui na parte de baixo você não colocou a questão da função, você não colocou a questão do antecedente, porque eu preciso que você se lembre que temos o whose. E o whose é aquilo que vai dar aquela ideia de posse, né? Daquela ideia de pertencimento. Então fala, this is Lauren, whose brother went to college with me. Essa é a Lauren, cujo irmão foi para a faculdade junto comigo. Tá bom? Então, numa prova, eu não sei que tipo de provas você vai tentar, né? Se tiver alguma coisa para preencher, tenta sempre primeiro o whose, que vai dar aquela ideia de posse, ok? Eu falei para vocês que hoje nós falaríamos também um pouco sobre connectors. E nas questões que nós vamos ver sobre os dois assuntos. Meus queridos, olha só. Primeira coisa que eu preciso saber para que serve um connector, né? Ah, professora, pela que você está mostrando aqui do lado, ó, eu tô falando de quê? De uma coisa que interliga um ponto ao outro, é verdade. Pode ligar dois termos. Por exemplo, Luke and I.
Luke e eu. Dois termos, né? No sujeito mesmo, né? Ele pode unir ali duas palavras. Mas ele também pode unir o que? Numa mesma frase, duas ideias, né? Diferentes. Ele pode também unir o que? Parágrafos. Eu termino um parágrafo e eu preciso começar o próximo parágrafo. Eu começo com o quê? Com connector, para falar qual que é a ideia. Aquele parágrafo vai estar corroborando aquilo que foi falado em cima, ele vai falar de uma outra coisa, ele vai exemplificar. Exatamente isso. Eu preciso saber, por exemplo, que because eu vou falar quando eu estou me referindo ao quê? A uma frase que vai ter uma causa e um efeito. Até porque because significa o quê? A resposta de uma frase, né? De uma pergunta que começou com why. Depois eu tenho o quê? Comparison. Professora, like é muito utilizado. Até em comparison, tá escrito aqui, despite this, né? Nós temos a ideia do contraste, gente. Yet, whereas, even so, although, como são utilizados. Gente, olha só, quando eu quero falar da minha opinião, in my opinion, in my view. Então você sabe que a pessoa ali vai o que? Opinar. Só esses, professora? Não, gente, todos aqui é importante você dar uma lidinha, procurar uma frase, né, sobre cada uma delas. Por exemplo, finally. Ou seja, você colocou várias coisas e no final você vai o quê? Fechar aquela sua construção. Fantástico, né? Professora, and é muito utilizado. Eu tô falando assim, Luke and Thaís, Luke and I. Tô juntando dois termozinhos. Also também é muito utilizado in addition, further, furthermore, besides. Gente, eu estou acrescentando uma informação. Existem aqueles também que eu vou usar para enfatizar. E tem aqui, actually, que nós vamos falar um pouquinho em outras aulas, que nós estamos falando em relação ao quê? Aquelas palavras que, actually, você vai achar que é atualmente, mas não, é um cognato, né? Que ele é um falso amigo, porque ele tem um outro significado, né? É aquela tipo, na verdade. Então, perceba, ele está enfatizando alguma coisa e não está falando sobre atualmente, porque daria, né, uma ideia errada, uma tradução errada. Então, perceba, ele estabelece o que? Uma relação lógica, tá bom? Para isso que servem os connectors. Nessa questão aqui, ela é muito interessante. Mas por que eu sei que ela é interessante? Porque eu já li o quê? O enunciado. O enunciado, ele fala que viver em um país estrangeiro pode ser uma experiência enriquecedora, embora possa também ser um desafio, com certeza. Por causa do quê? Por causa do choque cultural, né? Uma pessoa faz uma coisa, você não sabe o que ela quer dizer com aquilo, né? E a experiência relatada pelo autor do texto revela diferentes atribuições de sentido a um determinado comportamento, mostrando que naquela situação o sorriso indica o quê? Foi em relação ao sorriso. Na questão aqui a gente consegue ver algumas coisas acontecendo. Professor, o que mais que a gente consegue ver aqui, ó? Eu consigo ver também que tem um although. Você acabou de falar nele, acabei. O when, nós vimos o que significa o when. O what, você sabe o que significa. O that, você sabe que vai estar se referindo a alguma coisa também. E aqui, ó, eu vou exemplificar alguma coisa. O que ele está exemplificando aqui, teacher? É o seguinte, ele começa falando que as línguas e as culturas, né, elas usam algumas formas de comunicação não verbais. Você não usa palavras necessariamente para aquilo. E aí, although, muitos gestos, né, são similares em relação à Tailândia, em relação à cultura inglesa, né? Como que quando você faz assim, nodding, que significa que você está, né, afirmando alguma coisa. Isso, algumas coisas são comuns, lá também mas o tal do sorriso é diferente aqui na Tailândia. O que foi que aconteceu? Ele conta para nós esse exemplo aqui. Ele fala um exemplo dele mesmo que ele experimentou. Ele fala o quê? Que quando ele foi confrontar o dono de uma escola de idiomas lá na Tailândia, em relação a problemas administrativos, ele reclamou em relação a algumas coisas relacionadas ao número de estudantes por sala. A pessoa respondeu para ele com um smile. E aí foi que começou todo o problema dele. Que ele fala que ele entendeu aquele sorrisinho como se a pessoa não estivesse levando ele a sério e não fosse tratar do assunto que ele estava tratando ali de uma maneira, né, correta. E depois ele foi conversar com uma outra pessoa e ele descobriu justamente o contrário. Que significava o quê? Que a pessoa reconhecia o erro e ele iria o quê? Ele iria fazer de tudo para que aquela coisa que ele estava ali pedindo fosse o quê? Consertada e ficasse tudo da maneira correta. Isso tudo, gente, lendo o texto. E aí a gente chega aqui que o sorriso indicava um jeito de reconhecer o erro e se desculpar. E ele começou falando tudo sobre um choque cultural com a gente. Muito interessante a questão, né? E essa daqui, ó, eu queria só te falar que tem o that, tem o this e tem o that. Perceba que, olha só, outro that aqui que eu nem tinha
marcado e tem outro this aqui. Gente, o que eu preciso que você perceba? Claro que eu vou ler aqui sempre enunciado, né, teacher? A conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra que ele começa falando the weatherman. É como se fosse o homem do tempo, né? Weather significa o clima. E aí ele fala que, eles dizem que the British love talking about the weather. Os britânicos adoram falar sobre o tempo, né? Sobre o clima. E para algumas outras nacionalidades, ele fala que o que é que pode ser uma coisa banal, um assunto até um pouco chato? Falar sobre o tempo. E ele fala que something that people talk about, ou então sobre alguma coisa que as pessoas conversam when they have nothing else to say to each other. Quando eles não têm mais nada para conversar. Sabe aquela conversinha de ponto de ônibus? O tempo hoje tá fechando, né, menina? Vai chover. Tava quente, né? Sabe aquela conversinha, aquela small talk? Exatamente isso. E ele continua falando que mesmo assim, né, and yet, né, entretanto, quanto tudo todavia, né, é um dos significados do yet, né, ele fala assim, ele fala que falar sobre o tempo é uma coisa importante, principalmente para a pessoa que ele vai citar abaixo, que trabalha com isso, e os empregados que trabalham lá e os computadores, eles fazem o que? Eles fornecem informações sobre previsões do tempo ao redor do mundo. Então aqui, gente, a gente está falando sobre as diferenças e as particularidades, né, culturais no uso de uma língua. Gente, não fala em aborrecimento, não fala em situações de que você tem falta do que falar numa avaliação linguística, não fala da importância de você entender sobre meteorologia para falar inglês. Eu não entendo muito, você entende? E quer dizer que nós não podemos falar em inglês, né? E também não fala sobre o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Essa daqui passou voando, não é mesmo? Amei essa questão, uma questão relativamente recente. E do que ela trata? Globalization. Você já viu essa questão comigo? Nós já conversamos sobre a necessidade de você usar o seu conhecimento prévio para poder lidar com as questões. E aqui ele fala para você que o infográfico, ele aborda a importância do inglês para os negócios. Gente, isso já te adianta muita coisa. E nesse texto, as expressões but and yet only evidenciam. Perceba que ele falou da globalização. Ele colocou aqui informações grandes aqui, para te chamar a atenção. Você precisa prestar atenção a elas. E ele fala que 91%, né, dos executivos do negócio, eles concordam que o inglês é a língua internacional dos negócios. Mas, gente, olha só o contraste aqui. Mas os investimentos, né, que as companhias fizeram, né, seus funcionários nessa área, não faz com que, né, não asseguram que eles consigam, né, se comunicar. Tem até verbo modal aqui, viu como é que uma matéria está sempre ligada à outra? Por outro lado, ele vai falar também sobre 92% das pessoas que trabalham, né, nessas empresas que não são nativas da língua inglesa, elas falam que a comunicação em inglês, ela é um ponto assim crucial, ela é extremamente importante. Mas em contraste com essa constatação, temos a realidade, que 7% deles falam que as habilidades atuais que eles têm na língua inglesa, né, a fluência deles não é o suficiente para que eles possam obter sucesso no emprego deles. O tempo todo ele fala de uma constatação, mas que deveria ser feita alguma coisa, mas que a realidade ela não fecha, né? E aí, gente, o que acontece? Traz pra gente aqui, se você soubesse o que significa, qual que é a ideia que traz o yet, qual que é a ideia que traz o but, significa que você ia saber fazer essa questão. Viu a importância deles? Aqui tá falando de duas coisas que aqui se ligam, né? Esse daqui é só pra gente poder, né, pensar um pouquinho, fazer mais uma questão. Temos aqui, um conectivo. E aí, meus queridos, nós temos aqui tempos verbais, temos aqui pronomes, só pra te falar como que não tem como. Essa questão é sobre isso. Não, várias questões, né, elas abordam diversos temas. E do que fala a questão, teacher? Enunciado. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua, a língua mãe, né? Já que ela é indiana. Nesses versos, perceba aqui que ela já começa, don't write in English, they said. Então falaram para ela, não escreva em inglês. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua mãe. E ela fala que a resposta dela, the language I speak becomes mine. A língua que eu falo, eu me aproprio dela, ela se torna minha. E aí ela continua falando assim várias vezes, mine, mine. Perceba que isso é uma palavra que se repete, já falei pra você, você precisa se atentar a ela, é uma palavra extremamente importante.
E ela tá falando aqui, continuando, né? Que a linguagem dela, né? It is half English, half Indian. Ou seja, ela tem duas, né? Duas que ela consegue se expressar através dessas duas. Ela tem consciência que a identidade dela, linguística, é composta dessas duas línguas. E ela fala que isso pode até ser engraçado, funny, perhaps, but it's honest. Mesmo que seja engraçado, em contraste a essa realidade, é o quê? Ela é uma realidade, né? É uma constatação real. Ela é uma constatação o quê? Honesta. It is as human as I am human, né? E aí, gente, o que acontece? Se você tivesse esse entendimento, é uma questão super curtinha. Você já ia direto ali demonstrando essa questão da consciência, da sua identidade. Quando você fala identidade, é uma coisa que pertence a você. O mine teria te ajudado muito também aqui, ok? Essa daqui, só pra gente poder terminar, nós já falamos sobre ela, é sobre uma comemoração do Ano Novo na Escócia, e observa-se que com o tempo isso foi mudando, a gente até sabe já a resposta, né, que as práticas foram mudando. E aí, quando o texto começa falando, né, que no Ano Novo, quando, né, os relógios, né, eles começavam a tocar, já sabia que era o início de um novo ano. E aí os vizinhos, eles iam visitar os outros, e geralmente um homem bonito precisava entrar primeiro para poder trazer, né, uma certa sorte ali, né? E aí fala que, por outro lado, se fossem mulheres ou pessoas ruivas, entretanto, contudo, todavia, aqui o however aqui gritando para você aqui, ó, nem sempre era considerado, né? Eles eram sempre considerados uma má sorte, né, para poder entrar, né, nas casas, né, nesse início de ano, para ser aqueles primeiros que entrassem. E aí, gente, no finalzinho aqui, ó, eu quero só trazer para você a ideia que a gente sabe o que significa however, o que significa although, como que isso é importante, porque às vezes você olha e palavra, nossa, o que é isso? Você fala, não faço ideia, teacher. É tão importante, ajuda tanto, gente. Aqui, ó, tem até o of which. Viu como é que nós vimos tudo isso, gente, nas aulas? É importante você saber que eles existem, ok? Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Deixe o seu comentário, deixe o seu like se você gostou e continue a caminhada junto com a gente, ok? Um grande abraço. Bye, bye.